Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um tema, olha, super desafiador e que marca muito o nosso cenário. A violência armada, essa guerra de facções no Rio de Janeiro. A gente tem aqui bastante material, sabe? Resumo executivo, dados oficiais do ISP, estudos acadêmicos, análises de políticas como as UPPs, até números recentes do turismo. E o que chama a atenção logo de cara nesse material todo é essa dinâmica que parece não acabar, né? Ciclos e ciclos de violência. Isso afeta demais a vida de quem mora nas comunidades, claro, mas não só. Respinga no turismo, na economia, na imagem da cidade lá fora. E aí tem uma coisa interessante, quase um paradoxo que as fontes mostram bem. 2024 teve recorde de turista internacional no estado, ao mesmo tempo, a sensação e muitas vezes a realidade da insegurança continua ali, pesada. Ok, vamos tentar entender um pouco melhor essa confusão toda. A ideia aqui é mergulhar nesses dados, sabe? Entender o impacto real para diferentes grupos, porque é tão difícil quebrar essa lógica violenta e, claro, que caminhos as fontes apontam. Esse contraste, turismo em alta versus violência persistente, parece um bom jeito de começar, né? Sem dúvida. É fundamental a gente ir além da manchete do dia, né? Olhar os fatores mais profundos que os documentos trazem. A gente está falando do peso econômico do tráfico, da desigualdade imensa no Rio e desse histórico de políticas de segurança que, bom, muitas vezes ficam nesse vai e vem, né? Entre repressão pura e tentativas de ocupação que nem sempre dão certo ou duram. Só entendendo essas camadas é que a gente consegue ter uma visão mais clara do jogo. Então, vamos lá. Começando por esse panorama geral, os números e essa coisa do turismo, as fontes trazem dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, que é a referência oficial, né? Cobrem um período longo, 2010 a 2024, mostram as tendências de homicídio doloso, letalidade violenta, roubos, os confrontos registrados, mortes em ações policiais. É o retrato quantitativo da segurança e, junto com isso, esses números do turismo, que são impressionantes. Governo do Rio, Ministério do Turismo, Embratur, falam em mais de 1,5 milhão de turistas internacionais no estado em 2024, quase 27% a mais que 2023. E o Brasil todo também bateu recorde, quase 6,7 milhões de estrangeiros. Confesso que, olhando assim, rápido, parece que o turismo resiste quase que desafiando a lógica, né? Dada a visibilidade da violência. Como as fontes explicam isso? É fascinante mesmo observar isso. O turismo responde a muitos fatores, né? Os materiais indicam isso. Desejo de viajar após pandemia, talvez um câmbio favorável, grandes eventos. E, claro, o Rio por si só atrai muito, né? As campanhas ajudam. Só que essa resiliência ela tem limites e tem custos. As fontes acadêmicas, como um estudo bem detalhado que está na plataforma IDIAS, REPEC, são claras, o setor é vulnerável. Esse estudo estimou uma coisa bem impactante. Lá em 2017, que foi um ano bem violento, tipo, uns 29% das perdas de receita do turismo no estado do Rio podem ter sido por causa da violência. Quase um terço da receita que poderia ter entrado, perdida pela violência. É muita coisa. Exatamente. E não é só o turista que deixa de vir, sabe? Os modelos econômicos que as fontes citam mostram um efeito cascata. Menos turista é menos gente em hotel, restaurante, transporte, guia, comércio, afeta uma cadeia inteira. E o emprego que deixa de ser gerado, né? Justo num setor que podia puxar tanto o desenvolvimento. É como se a violência colocasse um freio o tempo todo no potencial da cidade e do estado. E enquanto a gente fala de economia, de turismo, não dá para esquecer o custo humano, né? O mais imediato, o mais brutal, que cai principalmente em cima de quem mora nas áreas de conflito. As fontes descrevem um cenário diário de medo, o risco de bala perdida, o trauma psicológico de ouvir tiro toda hora, famílias tendo que sair correndo de casa. É uma violação de direitos constante e isso mexe com o futuro dessas comunidades de um jeito muito direto, né? Uma das fontes, um artigo da base PMC, fala que a frequência escolar cai muito em área de conflito. Imagino que para conseguir trabalho seja a mesma coisa. Se a pessoa não pode nem sair de casa em segurança, ou se o ônibus não passa,
como manter o emprego. Precisamente. As disputas por território deixam a tensão lá em cima, desorganiza tudo. E a fonte de Journalist Research também fala do impacto econômico direto nos moradores. O pequeno comerciante que não abre, o feirante que perde produto. E a desvalorização dos imóveis, né? Que muitas vezes é o único patrimônio que a família conseguiu construir com muito custo. E como isso tudo se liga com a imagem maior da cidade que a gente estava falando. Se a gente conecta isso ao quadro geral, fica muito claro como essa violência, mesmo que concentrada em alguns lugares, funciona como um motor perverso, né, para manter e aprofundar a desigualdade. Ela cria barreiras físicas e psicológicas, dificulta o acesso à oportunidade, reforça estigma sobre os lugares e sobre quem mora lá. E aí dá aquele contraste chocante com a imagem que o Rio tenta vender para o mundo, né? Do Pão de Açúcar, da praia, e a realidade dura de tanto carioca. É uma cidade partida. E por falar na imagem para o mundo, como os turistas veem isso? Eles sentem esse risco? As fontes fazem diferença entre a percepção e o risco real? Sim, existe essa distinção. A percepção de risco muitas vezes ela é muito amplificada pela mídia internacional, que tende a focar nos casos mais graves, né? O risco real para o turista médio, segundo as fontes, está mais ligado a roubo, furto, nessas áreas de maior movimento. Mas, claro, existe sempre aquele risco residual pequeno, mas com uma repercussão enorme, de ser pego num confronto, principalmente se estivesse deslocando ou perto de áreas de conflito. O portal Serviços e Informações do Brasil até indica isso. Mesmo que os pontos turísticos mais famosos continuem seguros, na maior parte do tempo, as notícias de grandes operações, tiroteios, isso impacta sim a decisão de viajar. Os alertas de governos estrangeiros pesam. Imagino. E o impacto econômico dessa percepção e dos incidentes reais vai além do cancelamento da viagem em si, né? Com certeza, as fontes detalham bem. Tem a perda direta. Reserva cancelada, turista que vem mas gasta menos, fica menos tempo, evita fazer certas coisas. E tem as perdas indiretas, que afetam a cadeia toda. Fornecedor de hotel, empresa de evento que perde congresso, companhia aérea. O estudo da Ideias Repec, que a gente citou, tenta medir uma parte disso. E soma a isso o custo público altíssimo com segurança, né? Dinheiro que podia ir para outra área. E o medo que inibe investimento privado. A empresa pensa 2 vezes antes de investir num lugar que parece instável. E tudo fica mais caro. Seguro, logística. O que nos leva de volta àquela questão da marca Rio de Janeiro que você falou. É uma batalha de narrativas, então. Exatamente. Fontes como The Rio Times discutem bem isso. O Rio tem cartões postais que o mundo inteiro conhece. É uma força de atração gigante. Só que cada manchete negativa de violência briga diretamente com essa imagem boa. E para reconstruir a confiança, a percepção de segurança, nossa, é um processo lento, difícil, caro. Exige não só que os números melhorem de verdade e de forma sustentada, mas também uma comunicação muito bem feita. Uma imagem ruim, depois que pega, é muito difícil de virar. Essa complexidade toda leva a gente para a pergunta central que está em todos esses materiais. Por que essa situação de guerra, de facção, é tão persistente? Por que, depois de tantas décadas, tantas abordagens diferentes, parece tão difícil quebrar esse ciclo no Rio? Olha, as fontes apontam para um conjunto de fatores. Coisas estruturais, muito enraizadas e que se misturam, sabe? Não tem uma causa só, é uma combinação. Um ponto central é a própria economia ilícita. A revista de Economias Ilegais e Desenvolvimento deixa isso claro. O tráfico de drogas e outras coisas junto, tipo roubo de carga, extorsão, dá muito dinheiro. É extremamente lucrativo. E esse lucro todo alimenta a briga violenta por território, por rota, por ponto de venda. A violência, nesse contexto, vira quase uma ferramenta de negócio, por mais brutal que seja. Entendi. A lógica econômica do crime como um motor forte. Que outros fatores as fontes destacam? Outro ponto crucial é o que a gente pode chamar de, talvez, fragmentação institucional e a falta de constância nas políticas de segurança. Fontes como a análise do Instituto Freeman Spaulding, de Stanford, e documentos do Banco Mundial mostram esse histórico de vai e vem. Uma hora predomina a operação policial reativa, de confronto, com custo humano altíssimo e resultado questionável, né?
para reduzir a violência de forma duradoura. Outra hora, aparecem programas que tentam algo diferente, como as UPPs, as Unidades de Polícia Pacificadora. As UPPs foram essa tentativa de mudar o jogo, né? Mas os resultados foram mistos, pelo que as análises dizem. Por quê? Exato. A ideia ali era combinar a retomada do território pela polícia com a chegada de serviços sociais, tentar uma aproximação com a comunidade. Onde teve um esforço inicial mais forte de investir no social, no policiamento comunitário, algumas fontes até apontam que melhorou sim temporariamente a segurança, a percepção dos moradores, mas aí faltou continuar esse investimento social, sabe? Tiveram problemas na própria atuação da polícia, denúncia de abuso, corrupção, e faltou uma estratégia para consolidar aquilo a longo prazo, para sair de forma organizada. A lição que fica, segundo essas análises, é que segurança não se sustenta sem desenvolvimento social junto, sem fortalecer as instituições de forma contínua. Faltou essa visão de longo prazo, essa articulação permanente. Entendo. E além da economia e da questão institucional, que mais segura essa situação? O poder de fogo dos grupos criminosos é outro ponto forte. Uma pesquisa de Dartmouth, por exemplo, fala do uso de armamento pesado mesmo, fuzil, granada, tática de guerrilha urbana. Isso não só deixou os confrontos muito mais letais, colocando todo mundo em risco, civil, policial, mas também desafia a capacidade do Estado de impor a lei. E aí exige táticas policiais que também podem acabar causando mais dano colateral. Vira uma espiral de militarização do conflito. Faz sentido. Uma escalada que deixa tudo mais perigoso, mais difícil de controlar. E essa escalada acontece num terreno que é fértil para isso. A desigualdade profunda, social, espacial, e a ausência histórica do Estado em muitas favelas, periferias. Fontes como o Banco Mundial repetem isso. A falta de serviço básico, escola boa, saúde, saneamento, chance de emprego formal, infraestrutura, deixa essas comunidades muito vulneráveis. E os grupos criminosos se aproveitam desse vácuo. Eles não só usam o lugar para as atividades deles, mas muitas vezes oferecem uma ordem distorcida, uma justiça local, emprego, até assistência. Aí estabelecem uma autoridade paralela, ganham alguma legitimidade ou aceitação forçada ali, o que dificulta a colaboração com o Estado. E ainda tem a questão da corrupção, que sempre aparece nessas conversas. Sim, e é um ponto crítico. A revista de Economias Ilegais e Desenvolvimento também entra nisso. A coisa fica mais complexa, porque essas redes criminosas muitas vezes se misturam com gente de dentro do Estado, policiais corruptos ou com outros grupos armados, tipo as milícias, que também disputam poder e exploram as comunidades. Essa mistura de interesse legal e ilegal, público e privado, cria barreiras gigantes para qualquer solução que dependa só de polícia ou de ação isolada. O problema está infiltrado em vários níveis. É um quadro realmente muito complexo, não é de espantar que a percepção das pessoas, como uma fonte do Poder 360 mencionou citando pesquisas, seja de insegurança geral e, às vezes, de não acreditar mais que as instituições conseguem resolver. Essa sensação de tá tudo fora de controle parece um reflexo bem direto dessa complexidade toda que as fontes descrevem. Bom, diante desse diagnóstico tão cheio de lados, tão desafiador, para onde as fontes apontam? Se só reprimir não funciona e os problemas são tão fundos assim, quais seriam os caminhos que esses materiais sugerem? Olha, o ponto em comum nas análises, principalmente nas que olham mais para a política pública, como as do FSA Stanford, é bem claro. Não tem solução mágica, não tem bala de prata. A única abordagem que tem alguma chance de dar resultado duradouro é uma estratégia combinada, de longo prazo e com várias frentes. Isso envolve, primeiro, atacar o poder econômico do crime. Não é só prender liderança, é desarticular as finanças, a lavagem de dinheiro, controlar a entrada de arma, de droga. É tentar sufocar a grana que faz o negócio girar. Segundo, e talvez o mais importante a longo prazo, investir pesado e de forma contínua em política social nas áreas mais vulneráveis. Isso quer dizer escola de qualidade em tempo integral, programa para capacitar para o trabalho, para gerar emprego e renda, acesso à saúde para todo mundo, urbanizar a favela, ter cultura, esporte.
O objetivo é criar alternativa de vida de verdade para a juventude, sabe? Diminuir a base de recrutamento dos grupos e fortalecer o laço social na comunidade. E a polícia entra como nisso tudo? As fontes falam em reforma. Sim, a reforma das instituições de segurança é um pilar essencial. Isso passa por melhorar o treinamento do policial, focar mais em inteligência, em mediar conflito, em usar a força só quando é necessário e de forma proporcional. Mas exige também um controle rigoroso, externo e interno, o tal do accountability, para investigar e punir desvio de conduta, corrupção, violência policial. A meta é ter polícias mais eficientes contra o crime, sim, mas que também sejam vistas como legítimas, confiáveis pelas comunidades. Reconstruir essa confiança é chave. Parece uma agenda bem ambiciosa e que precisa de muita coordenação, imagino. Exatamente. Por isso, o quarto ponto que se destaca é a necessidade de uma articulação muito mais forte, mais coesa, entre os níveis de governo município, estado, federal. E também entre as secretarias diferentes, segurança, educação, saúde e assistência social. As ações têm que ser planejadas e feitas juntas, superando aquela lógica de cada um fazer seu projeto isolado ou só respondendo à emergência. A lição das UPPs que as fontes reforçam é essa: segurança pública não se separa de política social e da presença positiva do Estado como um todo. E voltando aos impactos econômicos que a gente discutiu, as fontes como a da IDES-REPEC também sugerem umas medidas complementares, talvez mais de curto e médio prazo. Coisas como criar programa para apoiar pequeno negócio local que foi afetado pela violência, fortalecer o seguro-viagem para dar mais tranquilidade para o turista, ter protocolo claro para os operadores de turismo caso aconteça algum incidente e investir em comunicação transparente. Reconhecer o problema, mas também mostrar as áreas seguras, as medidas que estão sendo tomadas, e isso pode ajudar a gerenciar a percepção de risco, enquanto as soluções mais de fundo não vêm. Certo. Então, para a gente amarrar essa nossa exploração de hoje, a gente navegou por essa tensão tão própria do Rio de Janeiro, uma cidade com um apelo global enorme, mas ao mesmo tempo profundamente marcada pela violência das facções. As fontes que a gente analisou mostram esse quadro bem complexo, né? Onde o lucro do crime, a desigualdade histórica, as falhas das instituições, a falta de continuidade nas políticas, tudo isso se junta para fazer o problema continuar. E a conclusão que parece se desenhar é a urgência de uma abordagem integrada que vá muito além da segurança tradicional, que combine frentes econômicas, sociais e de reforma do Estado. Precisamente. E talvez como uma reflexão final, que parte do que a gente viu, mas leva a gente a pensar um pouco além. Nossa análise focou muito nos fatores internos, né, que estavam no material que a gente tinha. Mas fica a pergunta: qual seria o impacto se a gente conseguisse, como país e até como comunidade internacional, lidar melhor com as dimensões que vêm de fora, mas que claramente alimentam esses conflitos aqui dentro? Eu me refiro, por exemplo, à entrada sem fim de arma pesada que chega ilegalmente no Brasil e vai parar na mão dessas facções. Ou as próprias dinâmicas do mercado consumidor de drogas no mundo, que garantem o lucro do tráfico. Ou, olhando para dentro de novo, qual é o tamanho real do desafio para reconstruir a confiança entre as comunidades mais atingidas pela violência e as instituições do Estado depois de tantas décadas de promessa quebrada, de intervenção com resultado, na melhor das hipóteses, passageiro? São questões que ficam ecoando, né? Depois dessa análise toda. Questões fundamentais, sem dúvida, e que só reforçam o quão profundo é esse tema. Com isso, a gente encerra essa conversa, esperando que essa análise do material tenha ajudado a trazer uma compreensão um pouco mais cheia de nuances dessa realidade tão complexa da violência no Rio de Janeiro.